Sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma resenha de um livro que é transformador, de um livro que, assim como impactou a minha vida, eu tenho certeza que irá impactar a sua também. E o livro de hoje é Ego Transformado, do pastor Tim Keller. Esse livro falou muito ao meu coração. Esse livro, ele traz lições valiosas sobre metanoia, mudança de mentalidade, sobre a transformação genuína que somente o Evangelho pode fazer em nossas vidas. E eu quero começar lendo com vocês os três títulos que esse pequeno livrete, ele é dividido, né, em só 3 partes. Ele tem 48 páginas, é um livro bem pequenininho, mas que traz lições grandiosas. O pastor Tim Keller dividiu ele em 3 títulos, né, durante o livro, 3 subtítulos. A condição natural do ego humano, a visão transformada do eu e como alcançar uma visão transformada do eu. Nesse livro é muito interessante porque o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Corinto, né, sobre a questão da vanglória, sobre o modo de se portar, ensina a igreja de Corinto, na sua primeira e na segunda carta, a como viver de fato o evangelho, porque foi uma igreja que estava numa cidade idólatra, né? A cidade de Corinto era uma cidade que tinha muitos deuses, então aquelas pessoas que se converteram ali em Corinto para formar a igreja de Corinto, elas eram pessoas arraigadas em cultura idólatra. Então, quando o apóstolo Paulo ensina essa igreja e nos deixa essas 2 cartas e traz essas lições preciosas e valiosas para nós, né, que fomos alcançados pelo Evangelho, nós podemos refletir a respeito da transformação genuína que o Evangelho, né? Porque o Evangelho, ele é poder, ele é de fato o agente de transformação. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é transformador em nossas vidas. Não tem como nós falarmos que somos cristãos ou nós aceitarmos a Cristo e não sermos transformados, porque o Evangelho genuíno, ele transforma. E nesse livro Ego Transformado, o pastor Tim Keller, ele nos traz isso. Ele nos explica que todas as coisas são para Deus, que todas as coisas vêm dele e a glória, ela não deve ser recolhida por nós, seres humanos. A glória, ela deve ser devolvida e dada somente a Deus. E eu acho interessante que tem uma parte quando ele nos fala, quando o pastor Tim Keller aqui nos fala sobre humildade. É muito interessante que ele até usa um pouquinho, um trecho do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e ele nos diz o seguinte nessa citação, lá na página 33 do livro. Em Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis faz uma observação brilhante sobre humildade, segundo o Evangelho, no final do capítulo sobre orgulho. Depois de encontrarmos uma pessoa verdadeiramente humilde, Lewis afirma, não saímos da presença dela afirmando que se trata de alguém humilde. Pessoas assim nunca afirmam que são insignificantes. Quem vive dizendo isso é, na verdade, obcecado por si mesmo. Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. A humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. É o descanso bendito que somente o autoesquecimento nos oferece. A humildade verdadeira que brota do Evangelho significa ter o ego satisfeito, não inflado. A pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se odeia ou se ama,
e sim a que tem a humildade do Evangelho. É uma pessoa que esquece de si mesma e cujo ego é igual aos dedos dos pés. Eles simplesmente exercem a sua função, não imploram por atenção. Os dedos simplesmente trabalham, o ego simplesmente trabalha. Nem o ego, nem os dedos chamam a atenção para si. Então aqui o pastor Tim Keller ele nos traz a reflexão de que quando nós temos o nosso ego transformado pela verdade do Evangelho, nós não precisamos bater no nosso peito, ter o ego inflado e dizer que Jesus me transformou, me fez uma pessoa humilde, eu sou humilde. Porque aquele que se vangloria de si mesmo, ele está longe de se parecer com Cristo. E nós precisamos ser imitadores, precisamos andar nos caminhos de Cristo, imitando a sua conduta, imitando quem Cristo é, imitando de fato o que Cristo foi nessa terra. Ele foi humilde, ele foi manso e humilde. Na verdade, manso e humilde também é um próximo livro que eu vou fazer resenha com vocês. Se vocês quiserem, logo logo estará aqui no canal. E essa mansidão e essa humildade de Cristo, ela deve habitar em nós. Ela deve ser modelo, padrão para nós. E esse livro ele traz lições preciosas. Você precisa ler, você precisa crescer nessa graça e nesse conhecimento. E por último, ele fala também que para nós alcançarmos essa transformação, para nós termos esse ego transformado, nós não precisamos nos importar com o que as pessoas pensam de nós, com a visão do outro, porque a nossa identidade, quando está firmada em Deus, ela é uma identidade sólida que não é movida por elogios e nem é paralisada por críticas, né? Nós precisamos caminhar segundo a voz e a orientação de Cristo, e não pelo que pensam sobre nós, pelo que dizem a nosso respeito. E também, quando aqui na página 45, eu gostei bastante desse último trecho aqui, que ele nos diz na página 45. Da mesma forma que Paulo, podemos afirmar: não me importo com o que vocês pensam, tampouco com o que eu mesmo penso. Só me importo com o que o Senhor pensa. E o Senhor afirmou: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. E tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Marcos 1:11. Viva com base nessa verdade. Lembre-se que o Senhor ele te conhece, que o Senhor ele te criou, te formou e ele sabe de fato quem você é. Deixe que o evangelho genuíno de Cristo te transforme, que te faça verdadeiramente humilde e que você viva por completo, que você tenha um ego transformado e seja cada dia mais parecido com Cristo, que é o nosso modelo perfeito em todas as coisas. Que Deus te abençoe. Está aqui na descrição o link do livro. Adquira o seu, aproveite e cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.